Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Deus Fala Hoje podcast. E nós queremos abrir esse nosso episódio de hoje com uma pergunta. E a pergunta é: o que você tem construído nesses dias? Porque a realidade é que nós vivemos em construções diárias, semanais, mensais e anuais. Todas as vezes a gente está debruçado sobre uma construção, sobre um novo tempo, sobre algo que o Senhor coloca no nosso coração e sobre questões também éticas e morais. Nós estamos sempre construindo algo. E nessa abertura, nós queríamos abrir esse episódio, com a palavra de Deus e com uma pergunta muito simples. Deus, o que o Senhor está falando comigo hoje? O que o Senhor tem falado comigo nesses dias? E a pergunta é essa: o que o Senhor tem falado com você nesses dias? O que o Senhor tem falado com você no dia de hoje? E eu quero conversar aqui sobre uma palavra, e esse tema é sobre construção, O que você está construindo, o que nós estamos construindo. Todos nós estamos construindo alguma coisa, como eu falei, todos os dias. Uma família, um casamento, uma carreira, relacionamentos, um ministério e talvez uma história. Então, nós estamos sempre em construção, estamos sempre construindo alguma coisa. Mas existe uma pergunta muito importante para os nossos dias, e essa pergunta, ela é sobre qual fundamento nós estamos construindo isso que estamos construindo. Porque, meus irmãos, o que eu queria falar aqui hoje é sobre essa construção que todos os dias nós estamos construindo algo. Ela precisa estar fundamentada, ela precisa ter fundamentos corretos, independente daquilo que nós estamos construindo. Se família, se uma história, se projetos sociais, se casamentos, se carreira, ministério, seja lá o que for. Tudo isso precisa estar em cima de um fundamento correto. E a palavra para nos nortear e nos dar base sobre esse tema e sobre isso que nós queremos falar hoje no Deus Fala Hoje podcast, fica no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos começar a partir do versículo 10 e 11 e vai dizer o seguinte, 10 e 11. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que o alicerce, o fundamento de todas as coisas, já foi construído. É Cristo Jesus. Cristo Jesus, através da sua palavra, é o alicerce que nós precisamos ter base para iniciar todos os projetos de construção sobre a nossa vida. Então, quando nós entendemos esses projetos, quando nós entendemos sobre Cristo, sobre o fundamento, é uma base para tudo aquilo que a gente vai construir. O fundamento é Cristo. Paulo, ele não diz que nós precisamos encontrar o fundamento. Ele diz que o fundamento ele já foi colocado. Cristo. E isso muda toda a nossa história. Muda toda a nossa ótica de ver alguma coisa e de construir alguma coisa. Porque muita gente, irmãos, está tentando construir a vida a partir de dinheiro, a partir de reconhecimento, de aprovação, de relacionamentos e muitas das vezes até mesmo por capacidade pessoal. Mas tudo isso pode mudar. Agora, Jesus, que é o fundamento, isso não muda. Isso é a construção, isso é o alicerce. Isso é a base para a gente poder construir em cima disso, sem manipular, sem distorcer, sem inventar outro fundamento, porque o nosso fundamento é Cristo.
E quando a gente entende isso, a gente precisa perguntar: o que eu quero construir? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diariamente. O que eu quero construir? E nós precisamos perguntar também: Jesus está no centro daquilo que eu estou construindo? Porque, como eu falei, existe uma diferença entre Jesus na nossa vida e construir a nossa vida a partir de Jesus. E nós precisamos construir a nossa vida a partir de Jesus, porque quando a gente entende isso, nós podemos até mesmo frequentar uma igreja e ainda construir decisões baseadas apenas na nossa vontade e não na vontade de Cristo, que é a nossa base, nosso alicerce. Então a gente às vezes pode até conhecer a Bíblia e continuar vivendo segundo os nossos próprios desejos, os nossos próprios critérios, mas Cristo, ele não quer apenas uma parte, ser apenas uma parte da construção. Cristo, ele deseja ser o fundamento, ele precisa ser o fundamento para aquilo que nós estamos construindo. Independente do que for, se é uma construção de uma família, se é uma construção, como eu falei, do ministério, uma construção de uma carreira sólida, Cristo, ele precisa ser a base e o fundamento para todas as coisas, porque senão lá na frente, meus irmãos, nós vamos acabar tendo algum tipo de problema. Quando o nosso fundamento é outra coisa, a não ser Cristo, se o nosso fundamento for a nossa vontade, os nossos critérios, as nossas experiências, lá na frente a gente vai começar a construir, mas lá na frente vai ter rachadura nos fundamentos. Porque o único que não tem rachadura nos fundamentos é quando nós construímos em cima de Cristo, em cima da base da palavra. Então, como nós estamos edificando? Como nós estamos construindo? E aqui, quando nós olhamos para esse texto, Paulo ele faz uma declaração muito importante e muito séria. Cada um veja como edifica. Não é apenas o fundamento, mas é também como estamos construindo. Aqui a gente já vai para um olhar mais aprofundado, um olhar mais sequencial. Jesus, ele vai explicar lá no livro de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificado sobre a rocha. Glória a Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem que o ponto central aqui é que dois homens construíram a casa. Um construiu sobre a rocha, que é o símbolo e o significado de Cristo, e o outro construiu sobre a areia, que não é o fundamento de Cristo, mas é sobre experiências, é sobre critérios, é sobre suas próprias vontades. E chegou um momento que veio a tempestade, que veio aquele vento forte e balançou aquela estrutura. E só permaneceu de pé aquela construção que estava sobre o fundamento, que era Cristo sobre a rocha. Dois homens, eles construíram as duas casas. A diferença apareceu simplesmente no momento quando veio a tempestade. Irmãos, essa tempestade aqui está relacionada a dificuldades, a problemas, a dias maus. Quando vem esses tipos de tempestades, nós realmente vimos quem realmente está com a vida alicerçada em Cristo Jesus. Jesus, ele diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem que construiu sobre a rocha. Aqui está o ponto central. Muitos de nós ouvimos a palavra, muitos de nós estamos frequentando cultos, muitos de nós estamos inseridos no contexto igreja, mas muitos de nós não praticamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós meditamos, aquilo que está sendo informado no nosso espírito. E aqui está o segredo. Quando nós não praticamos isso, nós somos comparados a homens que constroem uma casa sobre a areia.
Ao contrário disso, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos, nós somos comparados a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento correto. Então, perceba que ouvir e praticar não basta conhecer a palavra, é preciso obedecer. Como é que você está construindo o seu casamento? Como que você está construindo e tratando os seus filhos? Como você está lidando com o dinheiro? Como você está tratando pessoas quando ninguém está olhando? Como está sendo a sua fidelidade com o Senhor? Como você reage quando é contrariado? Tudo isso, irmãos, vai revelando o nosso caráter, porque caráter também é construção. E veja bem que talvez você esteja pedindo a Deus uma grande construção na sua vida. Você de repente está orando, Senhor, constrói algo poderoso na minha vida. Senhor, constrói a minha história segundo a tua vontade. Mas enquanto Deus, ele pode realmente estar trabalhando primeiramente no teu caráter. Você talvez tenha pedido para Deus construir uma nova história, uma história poderosa nas mãos dele. Mas antes Deus construir essa história poderosa que ele já projetou para a tua vida, todos os recursos necessários para o desenvolvimento do teu propósito já está tudo programado e preparado, mas muitas das vezes antes de Deus liberar essas oportunidades, liberar as bênçãos sobre a minha vida e a tua vida, o Senhor constrói o nosso caráter, porque o Senhor não constrói de fora para dentro, o Senhor constrói de dentro para fora. O Senhor constrói primeiro em nós e depois através de nós. Nós olhamos quantos anos Noé ficou construindo a arca, mais de 100 anos. Mas será que simplesmente Noé estava construindo a arca ou o Senhor que estava construindo um Noé para colocar na arca? Moldando o caráter de Noé, moldando o coração de Noé para tudo aquilo que viria ali pela frente. Então eu acredito que não foi só o tempo da construção da arca, mas foi um tempo que o Senhor estava construindo um caráter na vida de Noé. E antes de Deus ele construir algo em nós, e através de nós, muitas das vezes, ele precisa construir o nosso caráter. Ele precisa construir algo interno dentro de nós. E essa construção, irmãos, ela acontece nas pequenas decisões. Não é nas grandes decisões, é nas pequenas decisões, aonde nós vamos sendo moldados segundo a vontade de Deus. Quando nós decidimos a perdoar quem nos tem ofendido, mesmo que talvez nós temos razão sobre aquela situação, mas o Senhor nos ensina a pedir perdão e a perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Isso são pequenas decisões. Pequenas decisões como ser fiel ao Senhor, independente da circunstância, em cumprir a palavra que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, porque eu costumo falar que o Senhor muito mais reage do que propriamente ele age. Por quê? Porque o Senhor já liberou a palavra, o Senhor libera a palavra para nós todos os dias, porém nós não damos resposta para o Senhor e queremos que ele continue liberando palavra se nós não cumprimos nem a primeira que ele liberou para a minha vida e para a tua vida. Então nós precisamos cumprir a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos obedecer ao Senhor, escolher a verdade quando mentir talvez seria mais fácil. Nós precisamos ser assim, num total, sendo construído por Deus. E é assim que uma vida ela é construída. É assim que uma vida ela é construída na rocha que é Jesus. Veja bem, meus irmãos, que um dia a construção ela será testada. Um dia a construção ela vai passar por essa fase do teste. Quando nós olhamos novamente para o texto de 1 Coríntios, agora a partir do capítulo 3, do versículo 12 e 13, diz o seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 13, Paulo fala de diferentes materiais, fala do ouro, fala da prata, de pedras preciosas, madeira, feno e também fala da palha. Todos estão construindo, mas nem todos estão construindo com o mesmo material. Olha bem como é interessante
Porque quando ele fala isso, ele diz que a obra, ela será revelada. E isso me faz pensar que nós precisamos mais uma vez fazer uma pergunta. O que nós estamos construindo hoje vai permanecer? Aquilo que nós estamos edificando hoje, construindo hoje, no fundamento que é Cristo, a partir de Cristo, a partir do fundamento, a partir da palavra, aquilo que nós estamos construindo como família, aquilo que nós estamos construindo como ministério, como filhos de Deus, como bons funcionários, bons patrões, sobre aquilo que a gente está construindo, vai permanecer? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque algumas coisas impressionam as pessoas, mas não impressionam a Deus. E muitas das vezes nós queremos construir algumas coisas para impressionar pessoas, sendo que nós precisamos ter o reconhecimento de Deus. Então, muitas vezes você pode construir alguma coisa grande ou de grande reputação e não construir um caráter, sendo que nós precisamos primeiro construir um caráter para depois construir algumas coisas e, se for a vontade de Deus, algumas coisas grandes. Podemos, às vezes, construir uma carreira sólida, mas se nós não tiver o nosso caráter reformado e refinado em Cristo, nós podemos perder até mesmo uma família. Nós podemos construir uma imagem diante das pessoas e estar sendo destruído por dentro, mas diante das câmeras, diante dos holofortes, diante das pessoas, nós está fazendo com que as pessoas enxerguem nós de um jeito, mas por dentro nós estamos destruídos. Então, antes de qualquer coisa, antes de câmera, antes de nós mostrar para as pessoas, nós precisamos estar sendo fiel com Deus naquilo que nós estamos construindo. Estamos construindo em cima de Cristo, baseado em cima da palavra de Cristo? O que nós estamos construindo vai permanecer no futuro? Vai permanecer ali na frente? Vai permanecer quando vier uma tempestade, quando vier o dia mau, quando vier um problema, quando vier uma dificuldade? Essa dificuldade vai revelar sobre o que nós estamos construindo. Qual o fundamento que nós estamos construindo? Glória a Deus. Por isso, a pergunta não é as pessoas estão vendo, mas a pergunta que nós devemos fazer é: Deus está recebendo aquilo que eu estou construindo? Deus está recebendo aquilo que eu estou edificando? E existe algo maravilhoso em tudo isso, meus irmãos, que talvez ninguém veja a sua fidelidade, talvez ninguém veja as suas orações, talvez ninguém veja as suas renúncias, talvez ninguém veja as tuas entregas, talvez ninguém veja as vezes que você escolheu fazer o certo, mesmo que ninguém estivesse vendo. Mas Deus está vendo. Não é sobre pessoas ver, mas é sobre Deus ver. Por isso que Mateus 6,6 vai dizer que nós temos que entrar no nosso quarto e no secreto, o nosso Deus que nos vê em secreto, sobre o público, Ele nos colocará. Então, quando Deus nos vê no secreto, a nossa renúncia, a nossa busca, a nossa construção com fidelidade, com oração, com renúncia, Ele vai nos colocar a um nível superior, não acima de pessoas, mas acima de dificuldades, acima do dia mal, acima de enfermidades, acima de tudo aquilo que muitas das vezes aquilo estava acima de nós. Uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, mas agora não. Agora o Deus que nos vê em secreto, pelas nossas renúncias, pela nossa fidelidade, Ele vai nos botar acima dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, porque o Senhor é suficiente na minha vida e na tua vida. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos construindo em cima de qual alicerce? Estamos construindo para as pessoas ou para que Deus veja a nossa fidelidade? E se for a vontade do Senhor nos mostrar para as pessoas, se for a vontade do Senhor fazer nós ficar reconhecidos na terra, isso terá um propósito, para que a construção que é Cristo seja revelada para todos verem. Porque nós devemos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Afinal de contas, quando nós olhamos para uma casa muito bonita, nós elogiamos todas as coisas, menos a fundação. Que janela bonita, que telha bonita, que cor bonita dessa casa. Mas é difícil quem olha e fala: olha, que fundação bonita, que alicerces bonitos. Não, geralmente a gente olha para aquilo que mais nos chama a atenção na parte exterior. Mas aquilo que está talvez embaixo da terra, aquilo que está trazendo base para a construção daquela casa um dia ficar bonita, é o que mais importa. É o alicerce, é o fundamento. E aqui eu quero concluir com você esse
mais esse episódio do Deus Fala Hoje podcast. E essa conclusão eu quero deixar 3 perguntas para você, para que você possa meditar. A primeira pergunta é: qual é o fundamento da minha vida? Qual é o fundamento da sua vida? A segunda pergunta é: como eu estou construindo? Como eu estou construindo? Qual é o fundamento da minha vida? Qual é a base? Qual é o meu alicerce? E agora a segunda é: como eu estou construindo isso? Como eu estou construindo a minha carreira? Como eu estou construindo a minha família? Como eu estou construindo a educação dos meus filhos? Como eu estou construindo a minha história com Deus, a minha obra com Deus? Como eu estou construindo o meu ministério? Como eu estou construindo a minha vida? Baseado no quê? Em cima do quê, irmãos? Ah, não, agora eu fiz um curso disso, eu fiz uma faculdade disso e eu estou indo. Mas está indo para onde? O que nós estamos construindo? Quantas e quantas pessoas nós vemos com faculdades completas, irmãos, trabalhando em outros setores, em outros serviços que não condiz com aquela faculdade que fez. Por quê? Porque não construiu em cima de um alicerce. Construiu por construir. E lá na frente o propósito apontou para outro lugar. E agora a tua profissão, aquilo que você estudou, não serve para nada. Simplesmente para conhecimento, que não vai nos levar a lugar nenhum. Apesar de conhecimento ser bom, não ocupa espaço, mas a gente precisa ter o conhecimento daquilo que faz parte do nosso propósito, para nós desenvolver aquilo que está no coração de Deus e não no nosso coração. A vontade de Deus e não a nossa vontade. E a terceira pergunta é: quando minha construção for testada, o que vai permanecer? Quando a minha construção for testada, o que realmente vai permanecer? Porque uma coisa é certa: as tempestades virão, os problemas virão, os dias difíceis virão. Mas quem constrói sobre a rocha não constrói uma vida sem tempestades. As tempestades vão surgir, mas constrói uma vida que permanece apesar da tempestade. Elas vão vir, mas a minha vida está construída sobre a rocha que é Cristo. E nenhuma tempestade vai destruir a minha vida e aquilo que eu estou construindo se o meu fundamento for Cristo. Eu preciso entender essas verdades. E por isso nós estamos aqui nesse episódio trazendo essa clareza a partir do livro de 1 Coríntios escrito por Paulo. Talvez hoje Deus não está dizendo para você: construa mais, faça mais, estique uma nova medida, mas o Senhor está falando para nós que nós devemos construir melhor aquilo que nós estamos construindo. Que nós possamos refletir com essa palavra e a gente possa entender que a nossa construção está sobre Cristo. Refletir se aquilo que nós estamos construindo tem base em Cristo. A partir de Cristo, a partir da palavra, a partir de um caráter refinado, não simplesmente humano, mas de um caráter divino, de um caráter de Cristo. E a partir do momento que eu e você decidimos caminhar mais perto de Cristo, com intimidade, obedecendo e permanecendo na sua palavra, o nosso caráter vai sendo refinado, a nossa mente vai sendo reconstruída, há uma renovação de mente liberada para mim e para você, nesse lugar de transformação pelo evangelho, pela palavra. Isso é um novo nascimento. É nós entendermos que há uma vida preparada e construída em Cristo para cada um de nós. Há um propósito desenvolvido para cada um de nós e esse propósito ele vem de Cristo. Se você talvez percebeu que a sua vida está sendo construída longe de Deus, longe desse alicerce, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Ainda dá tempo de recomeçar. Independente de qual estágio você está. Se você já tem construído algumas coisas, mas não tem o fundamento, ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de reconstruir. Talvez você ainda esteja perdido sobre o que você deveria fazer. Será que a profissão que você está trabalhando é realmente o que está no coração de Deus? Será que a faculdade que você está fazendo realmente condiz com o propósito que o Senhor tem na tua vida? Será que aquilo que você está desenvolvendo no seu dia a dia, com a família, filhos e todas as coisas, está cooperando realmente para um crescimento do teu propósito? Se não está, ainda dá tempo de recomeçar. O evangelho não é Deus dizendo: conserte a sua vida e depois venha até mim. Mas é totalmente o contrário.
é totalmente o contrário. Venha para Cristo e Ele começa a transformar a sua vida. E eu creio nessa palavra, porque Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou e hoje Ele continua chamando pessoas para uma nova vida, por isso nós precisamos nascer de novo. E talvez você tenha passado anos tentando construir sozinho, passado anos tentando construir algo que você não tem ainda um objetivo final, mas hoje Jesus pode mudar a tua história. Aí onde você está, nesse mesmo momento, você pode agora fechar os teus olhos e orar. E você pode falar: Jesus, eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas iniquidades. Entra na minha vida, muda a minha história, seja o fundamento correto da minha história. Ensina-me a viver segundo a tua vontade. Eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração hoje. E o Senhor, a Bíblia vai falar lá em Apocalipse que Ele está à porta e Ele bate. E aquele que ouvir a voz de Jesus e abrir a porta do seu coração, Ele entrará, ceará contigo e você com Ele. Hoje você está tendo uma oportunidade através desse vídeo. Eu não sei aonde que esse vídeo vai chegar, em qual casa vai entrar, em qual família vai entrar, em qual coração vai ser apontada essa palavra, mas eu tenho certeza que o Senhor preparou essa palavra para mim e para você. E hoje você tem a oportunidade de mudar a sua história e colocar Cristo como fundamento base de tudo aquilo que Ele quer construir na sua vida. E se essa foi uma decisão verdadeira do seu coração, procure uma igreja, não mais próxima da sua casa, mas talvez mais próxima da Bíblia, mais próxima de Cristo. Converse com alguém maduro na fé para desenvolver isso contigo. Comece a caminhar com Jesus, porque no final das contas a pergunta não é o que você está construindo, é sobre quem você está construindo. Cristo é o fundamento e sobre ele, irmãos, vale a pena construir. O meu nome é Felipe Lima, sou pastor e quero falar para você que você tem a oportunidade hoje de mudar a tua história segundo a palavra de Deus. E se essa palavra, se esse programa, ele chegou até você, compartilha ele com mais alguém, para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra do construtor, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.